Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Abramos a Bíblia Sagrada nos Salmos de número 101, que é onde está o tema da nossa festividade. A nossa gratidão a Deus pela oportunidade, pelo convite do irmão Sávio e a permissão do pastor Jeconias e o pastor Raimundo para que estarmos mais uma vez para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Amada Igreja do Senhor e a todos os amigos que nos dão o privilégio de estar aqui para juntos adorarmos ao Senhor. A nossa festividade está embasada no Salmo de número 101 e o versículo de número 2 que diz: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Amados que ouvem a palavra de Deus, eu quero meditar com você, tanto quanto seja possível, um pouco no Salmo de número 101. Nós já ouvimos belos hinos nesta noite e uma bela programação jogral que já falou-nos acerca deste Salmo de uma forma plena. Mas queremos chamar a sua atenção para esta noite, porque, como disse o nosso irmão que nos antecedeu, em um culto como esse, o maior desejo do Senhor é de salvar pessoas. E o nosso maior propósito em anunciarmos esta palavra é que todos ouçam e entendam a palavra do Senhor. Porque cremos que o crer vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero chamar a sua atenção para pensarmos no Salmo de número 101, porque ele já começa dizendo: cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor, cantarei. Esse primeiro versículo que temos lido, ele fala da alegria do salmista e de todo crente temente a Deus, conhecedor da sua palavra e conhecedor do próprio Deus, que todos nós fomos feitos com o propósito de vivermos para o louvor e para a adoração do santo nome do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 43, versículos de número 7 e 21, que todos nós fomos feitos para o louvor e para a glória do santo nome do Senhor Deus. Quando o ser humano vive distante do propósito, de tal forma que a sua vida não glorifica a Deus, este vive a entristecer ao Senhor. E a palavra de Deus diz que nós devemos ter cuidado para não entristecermos o Espírito Santo de Deus, porque como igreja somos selados para o dia da redenção, o dia em que Cristo vem buscar a sua igreja. Mas o salmista diz: eu cantarei a misericórdia e o juízo. Nós vivemos em dias onde as pessoas lembram-se da graça, lembram-se da misericórdia e atentam apenas para um Deus benigno, bondoso e misericordioso. Mas nós devemos perceber que o Deus a quem entronizamos nesta noite, a Ele temos cantado e adorado. Ele é um Deus de misericórdia, mas Ele é um Deus de juízo. Em uma noite como essa, a porta da graça
da misericórdia está aberta outra vez ao povoado de Pedro Lourenço, mas precisamos entender e compreender que esta porta da graça e da misericórdia também um dia haverá de se fechar, e a face do juízo de Deus será acesa não somente sobre esta localidade, mas sobre a face da terra, como já temos ouvido também, cantado nesta noite, que um dia a grande tribulação haverá sobre a terra. Nós já vivemos dias onde a igreja, de uma forma ou outra, tem sido perseguida, tem sido criticada. Isto é a mais pura realidade. O que as pessoas não sabem é, como já disse o pastor Raimundo, que nem mesmo o anticristo pode exercer o seu governo enquanto a igreja estiver na terra, porque através da igreja na terra também a presença do Espírito de Deus está estabelecida, e até mesmo o anticristo está freando. Mas depois da igreja ser tirada da face da terra, por meio do arrebatamento, a terra virará um caos. Mas enquanto a igreja está na terra, ela está salgando, preservando, e é por esse motivo que a igreja neste povoado tem como tema mantendo a integridade. Manter está falando de preservar, de continuar, de perseverar. E todos nós sabemos que a integridade fala daquilo que é completo, daquilo que é pleno, daquilo que é inteiro. A igreja compromete-se nesses dias, em conformidade com o tema dessa festividade, em continuar mantendo a integridade diante de Deus, diante da igreja e diante da sociedade. Precisamos perceber que o salmista cantava, e ele cantava enaltecendo a misericórdia e o juízo do Senhor Deus. O versículo de número 2 diz: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. A Bíblia diz que o princípio de toda sabedoria é temer a Deus. Não existe nenhuma outra forma mais inteligente do que se portar diante de Deus no caminho reto. Provérbios 16 e o versículo de número 25. Provérbios 14 e 12, a Bíblia Sagrada diz que há caminho que para o homem parece direito, mas o final é morte. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho bom, reto, direito é exatamente Jesus Cristo, porque todos vós sois sabedores que para todos nós, diante de nós, está o nosso próprio caminho, está o caminho dos outros. E quantas pessoas dizem: eu vou continuar no meu caminho? Quantas pessoas dizem: mas é que todo mundo está fazendo isto ou aquilo, então eu quero andar neste caminho, é o caminho dos outros. Mas a Bíblia Sagrada também fala do caminho do diabo, onde a porta é larga, espaçosa, e uma multidão de gente entra por esse caminho. Mas nós lhes anunciamos nessa noite o caminho de Deus. Ele é estreito, é apertado, mas é o único caminho que leva ao céu de glória. E é este o caminho que poucas pessoas a encontram. A palavra de Deus diz: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Não seria inteligente vivermos com a aparência de crente, mas negarmos a eficácia desta aparência. A Bíblia mostra que ainda o salmista comprometia-se: quando virás a mim?
porque é impossível que nós, sozinhos e humanamente, consigamos andar neste caminho reto. Mas quando o Senhor vem a nós, nos capacitando através da graça salvadora, através da graça ensinadora, através da graça capacitadora, através da graça purificadora, através da graça que nos coloca nos trilhos da palavra de Deus e nos conduz às mansões celestiais, aí nós conseguimos, por obra e graça do Espírito de Deus em nós. A Bíblia Sagrada diz: andarei em minha casa com um coração sincero. Uma coisa é nós estarmos perante as pessoas. Uma coisa é fora de casa sermos algo que todas as pessoas até nos desejem. A outra coisa é nós sermos o que somos na nossa casa. O salmista diz que ele procuraria andar em inteireza de coração, em sinceridade, primeiramente em sua casa. Percebamos que o próprio Senhor Jesus, ele teve essa preocupação. Em Mateus 16, 13 a seguir, Jesus convoca os seus discípulos e lança-lhes uma pergunta: o que dizem os homens acerca de mim? E eles começaram a dizer: alguém diz que tu és Jeremias, alguém diz que tu és João Batista, alguém diz que tu és um dos profetas. Mas Jesus também faz a pergunta: e o que é que vocês que estão perto de mim dizem? Porque uma coisa é a visão de longe, a outra coisa é a visão de perto. Quando Jesus pergunta para quem andava com ele: o que é que vocês dizem que eu sou? Pedro já diz logo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A pergunta é: o que as pessoas dizem acerca de nós? Porque evangelho genuíno, ele transforma a nossa vida, e a partir da nossa vida, ele impacta a vida dos demais, porque evangelho é transformador, evangelho é impactador, evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A melhor forma que temos de evangelizarmos é vivenciarmos o evangelho. E é por esse motivo que manter a integridade é necessário. A palavra do Senhor nos diz, no versículo de número 3, porque para viver mantendo uma vida de integridade, nós temos que ter cuidado com os nossos sentidos. E o salmista já diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. A pergunta é: o que os nossos olhos têm visto? Uma vez entendendo que os olhos são as janelas da alma, o que eles têm visto? Ainda hoje de manhã bem cedo, alguém chegou em casa dizendo: ô pastor, me ajude, eu vi o que não deveria ver e eu sei disso. E depois eu agi como não deveria agir, movido por aquilo que vi. A palavra de Deus diz em Mateus 6, versículos 21 e 22, que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será de luz. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será de trevas. Não importa a idade que temos, quanto tempo de crente temos, nós devemos policiar o que estamos vendo. E o bom de tudo isso é que a palavra de Deus diz: eu aconselho que compre colírio santo, que unja os teus olhos para que tenhas visão espiritual. O desejo de Deus é que tenhamos cuidado com aquilo que temos visto. O salmista muito já dizia: não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Foi a mesma iniciativa de Jó, quando no capítulo 31, versículo 1, ele diz:
eu não fixarei os meus olhos em outra mulher. Jó estava tão comprometido. E às vezes nós nos admiramos da história de Jó. Mas uma das coisas que me chamam a atenção é que, além de ser reto, temente a Deus, homem íntegro, mas o maior sucesso de Jó é que ele aprendeu a desviar-se do mal. Há pessoas que às vezes querem andar no limite daquilo que acham que tem capacidade de se preservarem de pé. Mas a Bíblia diz: quem pensa que está em pé, tenha cuidado para não cair. A palavra do Senhor aqui nos diz: eu não colocarei coisa má diante dos meus olhos. E olha só outra iniciativa: aborreço as ações daqueles que se desviam. E ainda diz: nada se me pegará. Até mesmo quando vemos as pessoas distanciarem-se do caminho, nós devemos aborrecer toda e qualquer prática e, nos vacinando pela palavra do Senhor, dizermos: estas coisas não me atacará. Mas lembrando do Salmo 26 e o versículo de número 2, que diz: nós não cairemos, porque a nossa confiança está no Senhor, está no Senhor, está no Senhor. Provérbios 18:10 diz: torre forte é o nome do Senhor, e para ela corre o justo. É nele que nós nos refugiamos, é nele que nós estamos sustentados. A palavra de Deus diz, no Salmos de número 101 e o versículo de número 4: um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33: as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Alguém simplificando diz: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Quais são as suas companhias? Como nós vivemos dias difíceis, todo pai e toda mãe deseja que os filhos sejam os melhores. Mas por mais que aconselhemos, orientemos e mostremos aos nossos filhos qual o caminho bom e direito, de repente, no trabalho, na faculdade, na escola, eles encontram alguém que chamam de amigo, enquanto nem sempre o pai e a mãe são estes amigos deles. E de repente essas pessoas começam a levá-los por caminhos estranhos. Eu tenho um princípio comigo: eu não quero estar perto de alguém que eu não consiga aproximá-lo de Cristo, ou não quero estar perto de alguém que este não me aproxime de Cristo. Eu quero aproximar pessoas de Cristo e quero estar perto de pessoas que me aproximem de Cristo. Se algo na nossa vida não nos aproxima de Cristo, ainda que nós consideremos como uma boa amizade, ela não nos serve, porque as nossas amizades, elas precisam nos aproximar de Cristo, porque Cristo é tudo na nossa vida. A palavra de Deus nos diz: um coração perverso se apartará de mim. A palavra do Senhor diz: não conhecerei o homem mau. O salmista não queria nada que viesse comprometer a manutenção da sua integridade com Deus. Eu quero que todos nós percebamos que uma coisa é eu ser íntegro aos meus olhos. Uma coisa é às vezes eu parecer íntegro aos olhos de uma meia dúzia de pessoas.
Mas a outra coisa bem diferente é eu ser íntegro aos olhos de Deus. Jó, no capítulo 31, versículo 6, ele disse: ó Senhor, pode me pesar em balança fiel, pode me pesar na tua balança. Quantas pessoas, sejam filhos, sejam pais, sejam cônjuges, esposo ou esposa, não podem sequer deixar o celular para ninguém da família olhar. Agora imaginemos nós, se somos encontrados em integridade diante de Deus, porque Deus é mais ou menos assim. Salmo 139, 11 e 12, para ele não tem escuro e claro, é tudo a mesma coisa. A Bíblia Sagrada diz em Daniel 2, 22, ele conhece o que está no profundo e conhece o que está no escondido. Hebreus 4, 12 e 13, esta palavra é viva, eficaz, palavra que corta como a espada de dois fios. Ela penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E está falando de um Deus poderoso, que um dia todos nós haveremos de prestar contas diante dele. Não há como se esconder de Deus. E o salmista, ele tem essa percepção. E ele está dizendo que não queria um coração perverso, pois se apartaria dele. Não conheceria o homem mau. Agora observe, versículo de número 5. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. O Senhor Deus está mostrando-nos que pessoas que são difamadoras, que espalham má fama, e eu sempre digo, se não pudermos ajudar, não atrapalhemos a ninguém. Alguém já disse que a fofoca é semelhante a uma cédula falsa. Às vezes a pessoa não tem coragem de inventar, mas depois de chegar à sua mão não quer ficar no prejuízo, põe no meio das outras e quer passar à frente. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a palavra do Senhor diz que aquele que é difamador do seu próximo, mesmo que seja às escondidas de alguém, será destruído. A palavra do Senhor ainda diz, aquele que tem olhar altivo, o que é isso? São pessoas que olham os outros como que de cima para baixo. O irmão que orou antecedendo, ele disse, a pessoa que pensa ser, a pessoa que pensa ter, não sabe o que está pensando, porque todos nós, diante de Deus e do Evangelho, estamos nivelados, e se somos alguma coisa, é pó e cinza. O restante é Ele quem faz de nós, por sua graça e por sua misericórdia. Estamos aqui pela graça, estamos aqui pela misericórdia dEle. É Ele quem tem sustentado a cada um de nós por sua infinita misericórdia. A palavra de Deus nos diz, nos Salmos 101, versículo 5, aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. A soberba, o orgulho, são as coisas que mais se assemelham ao adversário de Deus, ao inimigo das nossas vidas. Lembremos-nos que em Isaías, no capítulo de número 14, pensou ele,
eu subirei acima do trono de Deus, eu me assentarei acima dele, serei maior do que ele. E ele vai andando por esse caminho. Ter o olhar altivo é exatamente isso. Ser cheio de soberba é lembrar exatamente aquele que é inimigo das nossas vidas. E quantas pessoas com esse sentimento interno? Porque o salmista no Salmo 19, o versículo 13, ele disse: ó Senhor, tenha misericórdia de mim, para que a minha soberba não se assenhoreie de mim. Parece-nos que todos nós temos um pouquinho desse negócio, mas devemos ter o cuidado para que isto não seja senhor da nossa vida. Porque João 8,34 diz: pelo qual o homem é vencido, deste ele se torna servo. Mas que todos os dias sejamos vencidos por Jesus Cristo de Nazaré, até que possamos dizer como o apóstolo Paulo: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E até a vida que eu vivo lá na carne, eu também vivo lá na fé do Filho de Deus, o nosso Senhor. A palavra de Deus diz no Salmo de número 101 e o versículo de número 5, que Deus não suportará o soberbo. Quem é que não lembra de Mateus 23:12, que diz: aos humildes o Senhor exalta, aos exaltados o Senhor abate. Quem é que não lembra de Provérbios 15:33, que diz que a soberba precede a ruína, mas a humildade, ela precede a honra. A palavra do Senhor nos diz aqui nesse versículo que os soberbos não serão suportados. Amigo que ouve a palavra de Deus, às vezes a soberba está tão escondida em nós que não percebemos. Por exemplo, você sabe que esse é o caminho correto, você sabe que esta palavra é verdadeira, mas por causa da soberba você diz: deixa para amanhã, deixa para depois. Às vezes diz: o que o povoado dirá de mim se eu me converter ao Evangelho? O que a minha família e os amigos dirão? Deixa eu te dizer uma coisa: ninguém nessa terra pode nos dar a salvação. O único que pode apagar os nossos pecados, escrever o nosso nome no livro da vida, dar a certeza e convicção da vida eterna, é Jesus Cristo de Nazaré, porque conquistou isso na cruz do Calvário. A palavra do Senhor diz no versículo 6: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Eu olho para esse texto e fico a meditar: o que há na terra que Deus não conheça? Mas a gente olha na Bíblia, por exemplo, e a gente encontra em João 4, 23 e 24, o Senhor procurando os verdadeiros. Se procura, é porque não é falso. Se quer os verdadeiros, é porque pode haver falsos. E Ele quer os adoradores, que eu adoro em espírito, mas também em verdade. Nós estamos aqui e adoramos em espírito, com espiritualidade, mas adoramos em verdade, porque temos razão de sobra para dizer que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é exaltado, que Ele é tudo em todos aqueles que submetem-se a Ele. Mas não somente isso, a Bíblia diz que Ele procura os fiéis. E quem é que não sabe que o fiel da balança de 2 pratos
é exatamente o ponteiro que mostra quando está ouro e fio, quando o peso está correto. A palavra do Senhor diz que Daniel foi encontrado diante de Deus fiel. Outra vez eu chamo a sua atenção para lhe dizer que uma coisa é ser fiel aos meus olhos ou aos olhos de alguém. A outra coisa é ser fiel de acordo com o olhar de Deus. A palavra do Senhor diz que Ele procura os fiéis da terra. Olha qual é o propósito: para que estejam comigo. Hoje nós dizemos, Ele está aqui. Porque um dia Ele esteve em carne neste mundo, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e subiu a estar à destra de Deus. Mas sabemos que pelo seu Espírito Ele está aqui no nosso meio, porque nós sentimos a presença dEle e sabemos que Ele é real. Mas está se aproximando o dia que Ele já não estará mais aqui, porque nós estaremos com Ele na eternidade. Esse é o maior desejo de todo crente salvo. A palavra de Deus diz que Ele procura os fiéis para que estejam com Ele. O que anda no caminho reto, este me servirá. O que as pessoas às vezes não entendem é que nem todos aqueles que dizem ser crente, que dizem ser obreiros, que dizem ser pastores, nem sempre, às vezes são sequer nascidos de novo. A Bíblia fala de um príncipe dos judeus, o nome Nicodemos. Homem sábio, letrado, informado acerca da lei. Foi conversar com Jesus e o elogiou. Tu só pode vir de Deus. Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E depois de elogiar bastante, Jesus olha para ele. E talvez se fosse algum de nós, aliviaríamos a barra. Mas Jesus olhou e disse: tu precisas nascer de novo. Porque o Evangelho é regra máxima para toda a humanidade. E sem nascer de novo, João 3:3, João 3:5 diz que nem podemos ver e nem podemos entrar no reino. A única porta para ver, desfrutar, a única porta para entrar, ter salvação, é nascer de novo. Nicodemos nem sabia disso. E Jesus disse: mas sendo príncipe dos judeus, não sabe disso? Ora, até Ezequiel tinha falado sobre isso. No capítulo 11, lá no Antigo Testamento. Mas Nicodemos não sabia disso. Há muitas pessoas que às vezes no nosso meio escandalizam por não terem nascido de novo. E alguém que não quer ser crente olha para a vida de alguém desmantelado no nosso meio e diz: desse jeito não vou ser crente, daquele jeito não quero. Mas o padrão da vida com Deus é Jesus Cristo de Nazaré. Olhai para Ele todos os termos da terra e sereis salvos. Olhai para Cristo, o único autor e consumador da fé. Ele é o exemplo máximo. A palavra de Deus diz no Salmo 101, e o versículo de número 6: os que andam no caminho certo, esse me servirá. Versículo de número 7, a palavra do Senhor diz: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Aí vem a outra desculpa: sabe, eu não vou ser crente porque eu não vou entrar para sair. E nós não estamos lhe chamando para entrar e sair, nós estamos lhe chamando
para manter uma vida de integridade até o arrebatamento. É essa a proposta do Evangelho. É seguir a Cristo até o final. Mas aqueles que às vezes entram e saem, é porque estavam usando de engano. E deixa eu lhe dizer uma coisa: no meio de uma multidão como essa, há pessoas arrependidas porque não entregaram a sua vida a Cristo na primeira vez que tomaram conhecimento do Evangelho. Mas eu duvido ter uma só pessoa arrependida por ter entregado a sua vida a Cristo. Cristo é a melhor escolha. Cristo é aquele que pode salvar. Cristo é aquele que escreve o nome no livro da vida. Cristo é o batizador do Espírito Santo. Cristo é o libertador. Cristo é o salvador. Cristo é o centro da nossa fé. E nós só estamos aqui por causa de Cristo. A palavra de Deus diz: aqueles que usam de engano não permanecerão na minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Aí alguém ouve e diz: Silvio, estou na mentira, vou sair. E por que não faz o contrário? Vem para a verdade e permanece. Porque Efésios 4:24 diz: deixa a mentira, fala a verdade. Não é só deixar o erro, é passar a praticar o que é certo. Evangelho é mudança radical de vida. A proposta é exatamente essa: deixa a mentira, porque quem usa de mentira não ficará firme perante os olhos do Senhor. Quantas pessoas? Mentira no casamento, mentira na vida particular. Porque alguém diz que nós somos o que somos quando estamos sozinhos. Perante a multidão, poderemos parecer um artista, mas o Senhor conhece os corações, nos conhece por dentro e por fora, sabe quem somos. Manter uma vida de integridade é lembrar das palavras de Cristo: o Espírito Santo estará com vocês e estará em vocês. O Espírito Santo está do nosso lado, mas também habita dentro do verdadeiro crente, e não tem como se esconder dele. A palavra diz no Salmo 101 e o versículo 8: pela manhã destruirei todos os ímpios da terra. Aqui fala, quando o dia raiar, quando o sol da justiça brilhar. Aí diz a palavra: para desarraigar da cidade do Senhor. A linguagem aqui é botânica. Desarraigar é arrancar pela raiz. É isso mesmo. Arrancar pela raiz. Amigos que ouvem a palavra, irmãos que atentamente ouvem a palavra, nós estamos no apagar das luzes da história da humanidade. Você tem visto escândalos e verá mais. Você tem visto coisas horríveis e se multiplicarão. Porque o alvo do adversário é descredibilizar a igreja. Mas ao tempo em que escândalos surgem, há uma igreja que vai se manter em integridade. E essa história de que a igreja está fria, que a igreja não evangeliza, que a igreja é isso ou aquilo, não. É parte de pessoas que estão no nosso meio, porque a verdadeira igreja, ela está com o coração em chama. A verdadeira igreja, ela continua apaixonada por Cristo, amando a Cristo, cheia do poder do Espírito
praticam a iniquidade, não ficará um só. Porque Deus é quem faz essa limpeza. Devemos orar e nos esforçar para que nós não sejamos a sujeira no meio do povo de Deus. Porque a sujeira, Ele vai limpar, Ele vai tirar. Mas sem dúvidas, aqueles que mantiverem a sua integridade, como disse Jeremias, no capítulo 15, versículo 19, aqueles que separar o santo do profano, aqueles que separarem o certo do errado, aqueles que viverem o propósito de Deus para a sua vida, eles serão a boca do Senhor. Cadê a igreja que é boca do Senhor? Porque mantém uma vida de integridade. Então seja um homem e uma mulher de Deus para anunciar as suas verdades. A minha pergunta nessa noite é: quem entende esta palavra? A segunda pergunta é: quem deseja entregar a sua vida a Cristo nessa noite? Quem deseja reconciliar-se com Deus? Quem deseja voltar-se para Cristo? Porque só Jesus é quem pode completar o vazio da alma humana. Só Jesus é quem pode salvar o ser humano e dar-lhe o céu de glória. Só Jesus é quem muda e molda vidas. E tudo que a igreja pode fazer é promover uma festa como essa, orar pelo povo, pregar a palavra, o que já foi feito, de uma forma cantada com belos hinos e sacros hinos, e ministrar a palavra do Senhor de forma que possa ser entendida e compreendida, e fazer o convite, nada mais que isso. Agora, aos que ouvem, é tomar a sábia decisão de entregar a vida a Cristo. A minha pergunta é: alguém que deseja entregar a sua vida a Cristo? A segunda pergunta é: alguém que deseja reconciliar-se com Deus? Não tem alguém? Eu creio na palavra do Senhor. E o nosso irmão que antecedeu, ele disse: é uma noite de curas. E eu creio que onde a palavra de Deus é liberada, onde a fé é promovida e manifestada, como disse o irmão, uma das coisas que Deus não sabe é estar num lugar sem manifestar a sua presença. E eu sei que numa noite como essa, Ele é poderoso para curar crentes e não crentes, porque Ele beneficia a todos, até para que sirva de testemunho. Ele estava indo para Jerusalém, a última vez que passaria na região, 10 leprosos o encontram. Ele cura os 10, só um volta para agradecer. Ele diz: seja salvo, porque a tua fé te salvou. Os demais foram curados do corpo e receberam a condenação eterna. Alguém volta para agradecer e recebe a salvação. Então Deus cura a todos, mas salvação é coisa distinta. Mas como cremos na palavra, nós vamos orar por curas agora. Aonde você estiver, creia, Ele é poderoso para curar. Querido Senhor, temos ministrado a Tua palavra mais uma vez. E acreditamos que a Tua palavra é fiel, verdadeira e palavra poderosa. O povo que Te adora às vezes vem um culto como esse, mas com limitações e dificuldades. Mas eles sabem que o Senhor é Deus que cura. E como o mesmo salmo que diz que o Senhor cura, é o mesmo que diz: o Senhor sara de todas as enfermidades, Salmo 103. O mesmo sacrifício na cruz do Calvário, que capacita o ser humano a ser salvo, Ele também capacita-o para ser curado. Em o nome do Senhor Jesus,
sangue e há poder no precioso nome de Cristo Jesus. Lança por terra, Senhor, as cadeias, soltando vidas para que se decidam por Ti como Senhor e Salvador, dando graça, vitória, ajudando em tudo para o louvor do Seu nome. Abençoa o pastor Jeconias, pastor deste campo, ao pastor Raimundo, que também auxilia neste trabalho, apoiador de toda essa festividade, ao irmão Sávio, que está diante de todo esse grande povo, e todas as demais caravanas que vieram de longe, recompensa dos altos céus, e que voltem para casa cheios da Tua presença, sabendo que o Senhor está neste lugar e que é recompensador de todos que a Ele buscam. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Quem pode glorificar o nome do Senhor?